da filosofia, a Anna Davis, que começou a comemorar o Dia das Mães da Grécia. Eles comemoravam em uma cidade lá o Dia da Mãe dos Deuses. Muito antes também Napoleão Bonaparte. Uma certa feita lá na França, uma mãe chegou para Napoleão Bonaparte. Ela tinha um filho único e ela pediu ao imperador que o seu filho fosse dispensado das guerras. Napoleão Bonaparte chamou seus súditos e disse: olha, vamos comemorar um dia, reservar um dia para as mães, porque elas são responsáveis por dar à luz a todos esses homens que formam o nosso exército. Nós vamos homenagear todas as mães da França. Eu devo dizer, irmãos e irmãs, que o período compreendido como o domingo da Páscoa até o segundo domingo de maio é um período que as mães ficam mais felizes. As mães dos industriais, as mães dos lojistas, as mães dos publicitários, as mães dos camelões, todas as mães, porque esse período do ano é o período de maior comercialização, de maior crescimento do comércio. Ana Jarvis, ela ficou muito triste quando ela começou a perceber. Um dia ela deu uma entrevista e ela disse: eu não criei um dia, uma data, para que fosse uma data comercial. E ela, no ano de 1923, ela entrou com um projeto no Congresso norte-americano para desfazer essa data, mas ela já não tinha mais. Ela ficou muito triste com isso. Será, irmãos e irmãs, que é coincidência, é diferente nos nossos dias? As pessoas estão valorizando mais os presentes. Há filhos que dão abraço com as mães, dão beijo com as mães, não falam nada com as mães, mas nessa data são diferentes. Nesse dia são diferentes. Isto posto, irmãos e irmãs, nós verificamos hoje que é o dia dedicado às mães. E ela não passa de uma demanda comercial consumista na economia globalizada dos países, principalmente capitalista. Ah, irmãos e irmãs, não foi isso o sonho daquela filha comemorando a morte da sua mãe. Data, a lembrança da sua mãe. E para iniciar a nossa mensagem, irmãos e irmãs, essa noite, primeiramente eu gostaria de contar 4 histórias interessantes para que elas sirvam de reflexão, de lição para todos os que também sejam utilizados, não só para as mães, mas para que sejam utilizados como formas, como modelo, como paradigma para as nossas vidas. A primeira história, irmãos e irmãs, que eu gostaria de contar essa noite é a história de uma mãe que concebeu à luz a um filho. E vendo ela que o seu filho era formoso, era bonito, por 3 meses ela o escondeu. E não podendo mais escondê-lo, aquela mãe, ela tomou o seu filho, fez um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e ela pôs o menino dentro e largou ali no rio, à beira do rio. E a irmã do menino, ela ficou de longe, observando o que haveria de acontecer com aquele garoto. E a filha do rei Faraó, ela foi tomar banho ali no rio, e as suas donzelas, elas passaram pela beira do rio, e vendo elas o cesto ali, viu uma criada que tomou aquele garoto, e quando ela abriu o cesto, ela viu aquela criança e eis que o menino chorava. Ela teve muita compaixão dele e disse: certamente esse menino é um dos hebreus. Então, ela disse a
a sua serva que procurasse uma mulher para cuidar daquele menino. Elas foram procurar uma mulher para cuidar daquele menino. Foi justamente a mãe do menino. A segunda história, irmãos e irmãs, que eu gostaria de contar essa noite é a história de duas mulheres. Elas moravam juntas, aliás, duas, e cada uma tinha um filho, a mesma idade, 2 bebês. E uma das noites, uma das mães rolou, deitou em cima do seu filho, e o seu filho morreu. E ela, na calada da noite, foi lá, pegou o filho da outra, colocou do seu lado e colocou o filho morto ao lado da outra mãe. E quando amanheceu o dia, aquela mãe percebeu que não era o filho dela. E elas começaram a discutir. E elas foram então para que o rei resolvesse aquele problema. Naquela época o rei era juiz e resolvia os problemas. E aquelas mães foram e ela contou a história do que havia acontecido. E o rei pensou e disse: olha, por favor, cuide um dos seus servos que trouxesse uma espada. E o seu servo trouxe uma espada. Ele tomou aquela criança nas mãos e pediu que o servo segurasse nas 2 pernas e pegou a espada e disse: vamos fazer o seguinte, eu vou dividir a criança para as 2. E aquela que realmente ela disse: não, por favor, pode deixar a criança com ela. E a outra: não, nem ela e nem eu ficam com a criança. E aquele rei ali percebeu quem era realmente a mãe daquela criança e devolveu o filho à sua mãe. A terceira história é uma história de uma grande cidade da Itália. Havia um casal e eles tinham 2 filhos. A mulher, o homem era um grande escritor e ativista político. E a mulher, ela estava iniciando a sua carreira de atriz. E aquele homem, ele começou a ser perseguido por causa das suas atividades políticas, aquele jornalista. E ele teve que sair da cidade e ele foi para uma cidade bem pequena, no interior da Itália. E a sua esposa, ela disse: olha, eu não posso abrir mão da minha carreira. Ele foi com os 2 filhos. Ali uma cidade do interior da Itália, muito bonita. Na primavera, as belas flores, aqueles lugares altos. Um lugar lindo, maravilhoso. E aquele jornalista e os filhos, eles só sabiam notícias da mãe através das notícias dos jornais. Nunca mais tiveram contato com ela. E aquelas crianças cresceram e crescidas, elas tiveram necessidade de ir para a cidade grande para estudar, fazer uma faculdade. E eles foram, aqueles 2 jovens. E lá, pelas coincidências, essas coincidências que a vida reserva para o ser humano, um dia eles foram assistir uma peça de teatro de uma atriz muito famosa, e eles sabiam que aquela mulher era sua mãe. Eles compraram o ingresso e eles foram assistir a peça. Ao final eles pediram para o camarim da atriz para cumprimentá-la, falar com ela, parabenizá-la. E aqueles 2 jovens chegaram para aquela atriz e parabenizaram pelo belíssimo espetáculo e perguntaram para ela: a
deixada ali, abandonada, e depois encontrada pelas pessoas. Nós não sabemos, irmãos e irmãs, e também não podemos condenar essas mães. Nós não sabemos a razão pela qual o desespero, a angústia, o sofrimento, o que faz com que uma mãe nos nossos dias abandone um filho, deixe um filho a mercê uma criança. Nós não podemos, eu não teria condições de analisar, de dizer, de julgar, de falar alguma coisa a respeito dessas mães que nós vemos no noticiário todo dia. Mães que deixam as crianças, mães que jogam os filhos pelo muro, mães que jogam os filhos em rios como o Tietê e o Pinheiros, que todos nós conhecemos, mas nós não sabemos o que passa no coração dessa mãe, o desespero dessa mãe, a angústia dessa mãe. Não podemos ser nada sobre isso. Irmãos e irmãs, essa primeira história nos fala de Moisés. A mãe de Moisés, ela cuidou do seu filho por 3 meses, mas ela não queria vê-lo morto à espada. E a única chance que ela viu de sobrevivência para o seu filho foi aquilo. E ela colocou sua irmã observando para ver o que ia acontecer com a criança. A segunda história, irmãos e irmãs, é uma história que está lá no livro dos Reis. O fato que aconteceu no reinado do rei Salomão. E ali o rei Salomão, ele podia perceber realmente o que é a mãe, o amor de uma mãe que prefere ficar sem o seu filho para que ele viva, que prefere que outra fique com seu filho, mas que ele viva e seja feliz, que ele não morra. Quantas mães nos nossos dias nós não sabemos a razão pela qual elas doam seus filhos? Talvez seja isso, por não ter condições de criá-los, elas se querem que eles vivem. Eu sei, irmãos e irmãs, que no coração de uma mãe que tem um filho distante, todas as noites ela lembra realmente era a mãe, ela desse filho. A terceira história é uma história triste, é uma história que vamos dizer que acontece muito nos nossos dias, no nosso contexto, no contexto da nossa sociedade, do mundo globalizado, em que as pessoas hoje, elas colocam em primeiro lugar a sua carreira, a sua profissão, o seu futuro, às vezes do que a família, porque aquela é tristeza. É comum nós vermos isso. É comum nós encontrarmos casais que se separam. Antigamente as pessoas se separavam por incompatibilidade de gênero. Hoje as pessoas se separam por incompatibilidade profissional. A profissão da minha esposa não condiz com a minha profissão. Ela precisava se dedicar à profissão dela e eu à minha profissão. Cada pessoa. Irmãos e irmãs, mas eu disse para vocês que eu gostaria de contar 4 histórias. Há muito tempo atrás eu li a história de uma senhora, uma mãe. Ela morava na roça, no sítio. Uma mulher muito pobre. E ela tinha um único filho. Porém, aquelas mulheres que trabalham dia e noite. E aquela mãe, o sonho dela era ver seu filho, um homem formado, estudado. E até quando pôde, ela deu a educação ao seu filho ali mesmo na roça. Mas chegou um momento em que aquele menino, que aquele garoto, aquele adolescente, ele já precisava ir para a cidade, fazer o 1º, 2º grau e fazer uma faculdade. E ela colocou aquele garoto na cidade. E aquela mãe, ela trabalhava dia e noite lavando roupa, colhendo café, fazendo carvão para vender, para manter o seu filho na cidade, estudando para que ele se tornasse um grande homem. Um homem bem estudado.
todo esse período, ela foi reservando dinheiro um pouco, mas durante os anos, para que na formatura do seu filho ela tivesse um dinheiro para... As mulheres gostam das festas, né? As datas festivas, mandar arrumar o cabelo, deixar bem bonito, comprar uma sandália nova, um vestido belíssimo, fazer uma maquiagem. E aquela mulher foi guardando dinheirinho, trabalhava só para isso. E finalmente agora chegou o dia da formatura, está chegando a época da formatura do seu filho. E que tem filho na faculdade, já formou, sabe que na formatura do filho, olha, você precisa gastar um pouquinho mais. As festividades, a roupa, um monte de coisas. E aquele dinheiro que a mãe havia reservado para fazer o cabelo, essas coisas todas, o filho, mãe, olha, eu estou precisando de um dinheiro a mais aí, porque olha, na formatura eu tenho que comprar roupa, eu tenho que ajudar isso, aquilo, outro, convites, isso, aquilo. E aquele dinheiro que aquela mãe tinha reservado, mandou para ele. Mas aquela mãe, ela estava tão orgulhosa, ela estava tão animada, tão feliz, que ela disse: eu não vou perder a festa de formatura do meu filho por nada nesse mundo. Mesmo sem arrumar o cabelo, mesmo de chinelo de dedo, mesmo com o meu vestido velho, eu vou na formatura do meu filho. Era o orgulho da vida dela. Aquela mãe, ela não teve dinheiro nem para passagem, ela teve que viajar a pé. Mesmo assim. E para surpresa, irmãos e irmãs, daquela mãe, o seu filho sempre foi um garoto que se destacou na escola. Era sempre o primeiro aluno da classe. E na faculdade também foi o primeiro aluno. Tanto é que ele foi convidado para ser o orador da turma. Eu tive o privilégio de ser também na minha faculdade, minha formatura orador da minha turma. E como é maravilhoso. E aquela mãe ela foi. Para a tristeza daquela mãe, aquele jovem, muito orgulhoso, muito lugar, os seus amigos. Ele nem olhou na cara da mãe. Ele ficou envergonhado da mãe. Ele sequer cumprimentou a mãe. Ele era muito importante ali. E aquela mulher descabelada, sandália de Deus, vestido velho. Ai, irmãos e irmãs, qual foi a tristeza daquela mãe? Ela voltou para casa, desanimada, triste, angustiada, decepcionada por tantos anos de dedicação, e agora aquele filho tem vergonha da sua mãe. Aquele filho sequer apresenta a sua mãe para os seus amigos. Aquele filho sequer cumprimenta a sua mãe. Ai, irmãos e irmãs, quando a gente ouve a história como essa, a gente fica revoltado. Fica bravo. Que filho ingrato. Essa noite nós estamos falando das mães. As mães, não há nada igual nesse mundo. Nada se compara. E Deus, irmãos e irmãs, Deus é Pai, mas Deus também é Mãe. A Bíblia fala da Trindade. Se nós formos ao hebraico, ao grego, a palavra pneu, que é Espírito Santo, ela é feminina. Deus tem coração de mãe. Deus tem coração de mãe. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós somos ingratos com Deus? Muito mais ingrato do que esse filho. Aquele que mandou seu único filho para morrer por nós lá na cruz do Calvário, que deu a sua vida por nós, que sofreu por nós. Às vezes nós nos envergonhamos, nós viramos as costas para ele, nós vimos ao culto e ficamos brincando, não prestamos atenção no que está acontecendo. É Deus que te dá saúde, é Deus que te dá vida, é Deus que te dá tudo. E que você tem feito por esse Deus. Nós ficamos revoltados. Muito mais ingrato são os seres humanos para com Deus. Eu lembro, quando eu era adolescente, havia uma música de um cantor chamado Zé Geraldo, uma música chamada Cidadã. O Levo lembra, né, Levo?
dia ele passa em frente àquele edifício, ele fica assim admirado. Aquela obra orgulhosa que ele ajudou a construir. E vem o porteiro e diz assim: o que tu quer aqui? Está querendo enrolar? Aí ele diz: a senhora está vendo aquela escola? Eu também trabalhei lá. E um dia ele diz que a filha dele toda contente diz: pai, eu quero estudar. Ele pega a sua filha e leva naquela escola, tudo orgulhoso, porque ela ajudou a construir aquela escola. E a diretora diz: olha, criança com o pé no chão aqui não pode entrar. Ele diz: está vendo aquela igreja? Eu também trabalhei lá. E ele diz: lá sim valeu a pena. Tem aquele esse, tem outro. E lá eu vi, Deus falou comigo. Deus diz assim: homem, deixa de tudo isso. Para o ser humano, eu fiz todas as coisas. Fiz os mares, fiz a terra, fiz tudo. Fiz as casas. E lá, nas suas casas, eu também não posso entrar. Deus dá todas as coisas de graça para nós. O ser humano ele é tão grato que ele sequer lembra de agradecer a Deus. Você já agradeceu a Deus hoje pelo ar que você respira? Você imagina se Deus disser assim, se um Deus um dia ficar bravo com a gente e disser assim: olha, eu não vou liberar o ar por 3 minutos. O que vai acontecer com você? Se Deus disser assim: olha, eu não vou dar saúde para você por um dia, o que vai acontecer com você? Se Deus disser assim: olha, hoje eu não quero trabalhar, eu não vou deixar o teu metabolismo funcionar hoje, o que vai acontecer com você? Todos os meses a gente recebe conta de água, luz, até a igreja também recebe. Água, luz, telefone, hoje internet, Skype, tantas coisas, né? Todo mês está lá. Lembra a gente? Eu já tenho mais de 20 anos de idade. O que vocês viram? É verdade? Você acha que eu tenho menos que isso? Eu pareço, pastor, tem menos? Eu falei que tem mais de 20, todo mundo deu risada. 60. Aí, até hoje, eu nunca recebi uma conta na minha casa pelo ar que eu respiro. Se alguém de vocês aí tiver recebido, depois vocês me falam, né? Como que é? Eu não sei. Deus nunca deixou. Deus é maravilhoso, Deus é Pai. Mas Deus é Pai. Seja agradecido a Deus. Quando você pensar na sua mãe, em primeiro lugar, pense em Deus. Quando você pensar e imaginar o quanto a sua mãe faz por você, Deus faz milhões de vezes mais por você. Aleluia. Glória a Deus. Muito mais. A mãe se sacrifica pelo filho. Tudo que a mãe faz pelo filho, diante do que Deus faz por você, não é nada. Vocês estão entendendo isso? Deus também. O coração de Deus é muito maior do que o coração de Deus. Seja agradecido a Deus pelo que Ele tem feito na tua vida. Glória a Deus, Jesus. Obrigado. Todas as bênçãos. No salmo que nós lemos hoje, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. O ser humano é assim. Às vezes ele pensa assim: olha, fulano fez isso para mim, ele quer retribuir, ele quer pagar. Deus não quer. A Bíblia diz que sacrifício agradável a Deus é um coração contrito. Tenha um coração mole para Deus. Tenha um coração voltado para Deus. É isso que Deus quer de você. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer nada. Não sei o teu coração. Se tens que guardar alguma coisa, guarde o teu coração. Deus quer o teu coração. A Bíblia diz que Davi era homem segundo